Olá, seja Olá, tudo bom? ao canal do ASK Advogados aqui no Instagram. Meu nome é Sabrina Schneider, eu sou advogada, especialista em relações de trabalho. E hoje eu estou aqui com a Sandra para a gente conversar um pouco com vocês sobre as medidas que podem ser adotadas nos ambientes de trabalho para a gente atravessar essa crise que todos estamos vivendo. Eu quero dar boas-vindas também à nossa convidada de hoje, especial, a Sandra Vinck. A Sandra, que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, tem uma extensa experiência aí em cooperativas e nesses ambientes de trabalho. Sandra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui hoje conosco, compartilhando tanta informação e teu conhecimento de tanto valor, a tua experiência nesse tema que a gente vai abordar hoje. Obrigada e seja bem-vinda. Tranquilo. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada a SK pelo convite. É uma honra poder conversar com vocês. Estou vendo que tem vários colegas, tem vários alunos que estão acessando e estão acompanhando, mas principalmente agradecer o convite da SK, né, da Sabrina principalmente, que é minha parceira em trabalhos da Univates, ao Fabinho, que já foi meu colega, né, então muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Gente, antes da gente entrar no nosso debate, então, eu queria pedir para todo mundo que está participando conosco que envie diretamente pelo chat, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer uma contribuição, um comentário ou uma sugestão de algum ponto que vocês queiram que a gente aborde, fiquem à vontade, a gente vai tentar interagir na medida do possível com todo mundo que estiver enviando as mensagens aí. Se depois do encerramento da live alguém ainda quiser enviar alguma pergunta, fazer alguma consideração, pode mandar pelo nosso direct, que a gente vai estar respondendo ou encaminhando para a Sandra e passando esse retorno para vocês. Pessoal, então, entrando já no nosso tema de hoje, a ideia hoje não é falar apenas das medidas jurídicas que podem ser adotadas no ambiente de trabalho para a gente se adequar e tentar controlar essa situação tão atípica que todos estamos vivendo. A gente quer hoje tentar entender um pouco da importância de conciliar essas questões jurídicas com a gestão de pessoas para, de fato, conseguir atravessar essa crise da melhor forma possível, né? Como a gente sabe, essa pandemia da Covid-19 ela tem imposto diversos desafios às empresas, tanto aos empregadores quanto aos colaboradores, né? Diariamente nós temos novas regras para seguir, para se adaptar. A gente está aí numa constante mudança de hábitos e de culturas corporativas, né? O que nos exige que a gente tenha muita flexibilidade, muita resiliência e muita agilidade nessa. A gente tem que dar muitas respostas rápidas, né? Todo mundo que está aí nessa luta diária de tentar resolver o problema de todo mundo, né? Do ponto de vista jurídico, assim, eu vou tocar um pouco nisso para a gente começar. A edição de algumas medidas provisórias pelo governo federal tem permitido que as empresas lancem mão de algumas ferramentas para adaptar os contratos de trabalho, né? Como todo mundo conhece, a gente teve a medida 936, que é a mais recente, que trouxe as possibilidades de redução do salário, da jornada, suspensão temporária dos contratos de trabalho, né? Nós tivemos também a medida 932, que é um pouco anterior à 936, que permitia antecipar feriados, férias individuais, férias coletivas, né? Ela trouxe também alguns novos moldes ao teletrabalho, mais conhecido como home office, né? Que já nossa CLT já previa um pouco. Então, são várias tentativas de tentar contornar e adaptar a situação para empregados e empregadores, né? No entanto, a gente, na nossa experiência diária, a gente tem notado que essas medidas têm esbarrado muitas vezes na resistência tanto de um lado quanto de outro. Às vezes por alguns entenderem que estão sendo prejudicados com essas implementações, outros porque entendem que essas medidas não são de fato efetivas para resolver esses problemas, né? Mas o fato é que a gente está num momento em que é necessário ter uma boa condução dos negócios, né? Ao mesmo tempo que é imprescindível cuidar dos colaboradores, da segurança e da saúde de todo mundo, que é quem faz essa roda girar, né? Então, Sandra, eu queria, nesse sentido,
que tu fizesse algumas considerações assim, em relação a todos esses desafios que tem se colocado. Na tua experiência diária, o que tu tem observado nas relações de trabalho? Quais as principais dificuldades para adaptar esses ambientes de trabalho e todas essas exigências e alterações constantes? Sabrina, bem colocadas as mudanças que você estava mencionando e essa questão de flexibilização, essas possibilidades que estão sendo colocadas, mas se a gente for olhar, é algo totalmente atípico, né? Com certeza, se no dia que começou, eu perguntei para minha mãe, já passou por isso? Né, com 76 anos, já viveu isso, já passou por isso, então as gerações que estão aqui, provavelmente nenhuma delas acompanhou isso e não tem nenhuma jurisprudência em relação a algo sobre isso, né, tudo novo, é tudo estranho e é muita improvisação, né, só que as coisas continuam acontecendo, né, o mundo continua girando, as crianças continuam nascendo, só que elas não estão sendo batizadas, os casamentos estão sendo adiados, né, muitos eventos foram adiados, shows, né, as pessoas continuam morrendo, né, só que é tudo novo, é tudo de uma forma diferente, só que o ciclo continua girando, né. Claro que a gente for olhar, existem muitas notícias e coisas divergentes. Tem gente que acredita que a gente esteja excedendo, que a gente esteja extrapolando nas medidas, que o número de infectados não é esse, que o número de óbitos não é esse, que existe muita coisa que é divergente, mas nenhuma empresa, ela com certeza vai querer ser pioneira por agravar esse estado dentro, né, essa situação dentro da sua empresa e principalmente ser considerada negligente em relação às condições de trabalho, né? Então, se o meu ambiente de trabalho ele tem uma possibilidade de disseminação, eu preciso tomar as medidas que hoje estão sendo solicitadas, né? O plano de contingência ele veio justamente para que as empresas pudessem se precaver em relação a isso. Algumas das empresas que eu acompanho, por exemplo, supermercado, transportadora, com certeza elas estão preocupadas porque elas fazem parte dos serviços essenciais e elas não querem tornar inviável o negócio delas. Elas estão preocupadas sim com o negócio, assim como todas as empresas, elas estão preocupadas com a questão de viabilizar seu negócio. Eu não posso fechar, eu não quero fechar. Mas a principal preocupação que essas empresas que estão abertas hoje elas têm é em relação às vidas desses colaboradores e em relação às vidas das famílias desses colaboradores, principalmente. Porque a gente precisa deles bem. Se a gente não tem a escola aberta, se a gente precisa do pai trabalhando e não tem com quem contar, e a gente começa a reduzir as equipes. Então a gente viu que é possível, que foi possível a gente ter uma flexibilização, principalmente em relação a férias, em relação a suspensões, em relação a algo que é atípico, né? Logo que foi decretado o isolamento e a gente foi acompanhando decretos municipais e estaduais, as equipes, todas elas, em todos os segmentos que eu atuo, foram mobilizadas, foram treinadas, foram informadas em relação às mudanças que precisavam ser feitas, né? Com certeza, essa questão de, dentro dessa equipe, quem é que vai tirar férias semana que vem? Quem é que vai, mas eu não tenho programado, meu marido não saiu, eu não vou sair agora. Muito complexa, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter uma comunicação clara anterior a isso. Se você tem uma experiência com essa equipe de comunicação clara, fica muito mais fácil. Porque esses profissionais de risco, eles são consultados. A gente teve vários profissionais do grupo de risco, de pessoas de mais de 60, de gestantes, que a gente sugeriu férias, as pessoas entenderam, as pessoas acompanharam, só que esse período de férias ele passou. Né? E aí, o que se faz? Qual é a outra alternativa? Eu acho que essa é a principal insegurança. A gente não sabe até que ponto essas medidas de fato vão ser efetivas, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? E todas elas têm um tempo de duração. Então, eu acho que essa é a maior insegurança hoje dos empresários, enfim, de quem trabalha com RH, né? Uhum.
Exatamente isso. Mas, de fato, a gente está, como a gente vinha falando, como tu comentou no início, ninguém viveu isso aqui. Então, a gente está conhecendo e aprimorando as possibilidades enquanto nós vivemos essa crise, né? Então, não adianta esperar uma resposta muito matemática, uma resposta muito objetiva, porque é difícil de dar, né? A gente tem que viver dia após dia, né? Claro, Uhum, a gente precisa projetar algumas coisas, mas o principal é ter essa ideia de que tem que ser gradual, né? Essa mudança, essa adaptação. exatamente. Sandra, tu comentou sobre a questão da comunicação, né? Com os colaboradores, de ter uma comunicação limpa, aberta. De que forma a comunicação ela pode contribuir, ela pode ajudar para, de fato, se alcançar um ambiente mais tranquilo para implementar essas alterações e se organizar nesse sentido de uma maneira mais aceitável e sem maiores conflitos, digamos assim. A questão de, pensando em comunicação, quando ela é clara e ela é transparente desde o início, desde o momento da contratação, tudo fica muito mais fácil. Né? As pessoas, elas confiam, elas admiram, elas respeitam a empresa que elas deixaram o seu currículo. Então, para nós, enquanto RH, é muito mais fácil você fazer essa negociação com o colaborador quando desde o início ele tem uma relação de confiança com a sua empresa. Gentileza, empatia, se colocar no lugar daquele pai, daquela mãe, se colocar no lugar do outro, mas também fazer com que ele entenda que a empresa também tem a sua posição. Né? A gente conseguir organizar escalas de férias, a gente ter essa questão de organização para que as equipes não fiquem desassistidas, para que os clientes não fiquem sem a sua entrega lá, se o motorista do caminhão não decida, hoje eu não tenho com quem deixar meu filho e minha esposa também não pode, eu preciso voltar para casa. Ou o açougueiro ou o padeiro não pode chegar dentro do horário e não pode atender a demanda que tem dentro do supermercado. Então, procurar essa empatia e procurar essa comunicação clara para que não seja algo tão traumático assim, até porque é algo totalmente novo, né? A gente não sabe exatamente. O que a gente puder minimizar ótimo, Uhum. é o ideal. E nós, como RH, Sabrina, a gente está na operação, eu brinco, a gente está na operação sanduíche. Só que nós somos o recheio do sanduíche. A gente é pressionado por ambos os lados. A gente é pressionado pelo pão do colaborador, mas a gente também é pressionado pela empresa. Você Então, a gente precisa do está numa outra linha de frente, né? Querendo ou não. Exatamente. Uhum, exatamente. Sandra, tu comentou também antes da questão dos planos de contingência, né? Tem se falado muito nisso, até porque aqui no Rio Grande do Sul, desde mais ou menos do dia 24 de abril, 28 de abril, acabou se tornando obrigatório para a indústria, né? Para quem as empresas que têm atividade industrial formatar esse plano de contingência através de uma portaria da Secretaria de Saúde aqui do Estado. E um pouco assim se tem a ideia de que é uma formatação muito complexa, que envolve muitas mãos para se fazer isso, né? Mas, enfim, nada mais é do que a elaboração de regras internas, de procedimentos internos relativos à segurança, aos grupos que vão ser responsáveis por tratar das questões relacionadas à crise, disponibilização de materiais, né? As próprias questões jurídicas são direcionadas também através desse plano, se prevê, né? Se projetam algumas situações e quais seriam as ações nesse sentido, dentro desse plano, né? Eu queria saber de ti, assim, da tua experiência, como tu imagina que esse plano de contingência pode auxiliar as pequenas empresas? Como a organização de um tamanho menor pode se beneficiar dessa medida do plano de contingência? Eu vejo mais a questão de organização da exigência que a gente precisa seguir. Até eu vejo vários roteiros, eu vejo alguns planos de saúde disponibilizando os modelos lá de padrão, de introdução, quais são as ações que você vai fazer dentro do seu refeitório, quais são as ações que você vai fazer em relação ao transporte dos seus colaboradores, na entrada da empresa.
Acho que caiu a conexão da Sandra. Vamos ver se ela volta. Tá cortando um pouquinho, mas agora acho que voltou. Conseguiu? Tá. De repente eu Agora, tenho que desligar algum. Tá me ouvindo? agora sim. Uhum. Tá. A questão da contingência, desse plano de contingência que você falou, a empresa, a menor, ela acaba estruturando alguns passos que na sua rotina ela não tem por hábito. A empresa maior, ela já tem o seu PLP, o seu PGP, ela já tem as suas ordens de serviço, ela já tem uma estrutura Família. ela já tem uma organização mais estruturada. A empresa familiar, ela precisa tomar, ela faz também com excelência, e às vezes ela faz com mais excelência, porque é o negócio dela, né? Ela faz aquilo com muito amor, com muito carinho, só que muitas vezes ela nem tira ela não coloca no papel, né? Ela manda do grupo, manda para a filha ou manda para outro administrativo e a gente segue e Humanidade. operacionaliza. Exato, não existe essa mesma formalidade que existe numa organização maior, né? Isso sim, mas exato, e são elencados responsáveis e muitas dessas ações, a grande maioria das ações também saem do papel, né? Elas são operacionalizadas dentro das mesmas exigências feitas com empresas, com organizações maiores. Sim. Sandra, a gente estava comentando também dos profissionais de recursos humanos, né? Que estão realmente nessa linha de frente. E pegando esse gancho agora do plano de contingência, como é que o profissional de recursos humanos ele pode contribuir nesse momento? Por exemplo, dentro de um plano de contingência, qual é o papel dele? Né? No que ele vai ser, de fato, vai fazer a diferença nesse momento? O exemplo que eu usei antes, Sabrina, do recheio do sanduíche. Né? Ele vai ser pressionado por ambos os lados, ele vai ser exigido. O colaborador vai argumentar que não é necessário, que não há, que pode ser feito de outra forma, porque nunca foi feito assim, porque não tem mais o espaço do lanche coletivo, porque eles precisam trazer os seus utensílios de café, né? Então, poder explicar para ele que neste momento não é mais assim que funciona. Neste momento, a gente não pode mais tomar chimarrão. Nesse momento, a gente não pode mais compartilhar xícara, não pode mais compartilhar garfo, faca. A gente não pode mais ficar dentro desse ambiente. A gente tem que fazer os intervalos de forma mais sistematizada ainda, né? Mas principalmente poder estar nessa posição. Sim. Antes a gente fazia treinamentos, a gente fazia mais eventos presenciais que hoje não são mais tão rotineiros assim. Mas a gente procura estar em contato de forma individual para realmente tirar essas dúvidas e para poder acalmar esse colaborador. No início, muitos vinham assim, será que eu vou sobrar? Será que, né, com toda essa crise a gente vai ser demitido? Na primeira folha de pagamento, se não me engano, foi finalzinho de março, a grande maioria assim, mas eu vou continuar, eu vou continuar trabalhando. Então, uma das maiores preocupações é a manutenção do seu emprego, né? A manutenção do sustento da sua família. Né? Mas o profissional de RH, o quanto mais transparente ele puder ser e o quanto mais próximo a essa equipe ele puder ser e puder fazer esse elo de ligação entre a empresa e ele, menos dolorido vai ser esse momento. É a ponte, né? Entre essas duas partes, né? Dessa relação. Exatamente. E aí a gente sente eu trabalho muito próxima de muitas pessoas dessa frente de recursos humanos e eu tenho percebido que o pessoal fica muito angustiado, fica com muitas dúvidas, todos os dias é uma nova dúvida, porque são novas regras, enfim, novas adaptações, né? Então,
é muito importante que nesse momento a gente se cerque, a gente busque apoio, né, suporte, principalmente suporte jurídico, que eu sei que às vezes é o maior temor, é o que gera mais insegurança, né, em tomar uma decisão sem olhar com esse olhar assim, dos riscos jurídicos. De fato, tem muita informação, quem não tem, se a empresa é tão pequena ao ponto de não poder, de fato, ter uma assessoria ou buscar uma orientação jurídica mais constante, né? Tem muita informação de qualidade hoje com a internet, isso nos facilita muito, né? Então, é muito importante buscar essas informações que a gente não tem no dia a dia, né? Mas que pode acessar por essas ferramentas. Hoje é um exemplo, né? A gente está trocando essa ideia, né? Abrindo esse canal, alguém pode mandar uma pergunta, tirar uma dúvida, né? Então, a internet tem facilitado um pouco isso, para amenizar um pouco, né? Esse pânico, né? Uhum. Que as pessoas estão vivendo nesse momento. É o que eu faço com os alunos, né? A gente continua trabalhando na Univates, mas usa muito Missing, usa muito ferramentas e tenta estar mais próximo dessas equipes, desses alunos, justamente porque eles se matricularam numa formação presencial. Uhum. E quanto a essa questão do apoio, assim, eu tenho visto algumas empresas que têm investido e estruturado canais de suporte, tanto para os colaboradores, né, quanto para o próprio RH, enfim, né, para quem circula nesse ambiente de trabalho, dessas relações. Como é que tu vê isso, Sandra? Isso de fato é efetivo para a gente ajudar nesses momentos de ansiedade, de dúvida, um canal online ou até sei lá, um atendimento presencial, né? Fazer essa aproximação. Como a empresa pode organizar isso? O que eu vejo pensando nos serviços essenciais, tá? O que eu vivi em relação ao motorista. O motorista foi fazer uma entrega no Paraná, numa cidade do Paraná, e na volta não tinha carga. Essa empresa não pode trazer esse motorista sem carga de volta, ele vai ter um custo muito alto. Então, ele no máximo pode até uma outra cidade, ele pode de repente até Minas, ou ele pode até um determinado lugar, só que ele está exposto também. Então, quanto mais contato eu tiver, e não precisa ser pelo WhatsApp, pode ser aquela ligação, né? Hoje a gente, vou mandar um WhatsApp para saber como ele tá. Eu vou mandar, não sei o que, não, liga, né? Nessas horas, o quanto mais próximo você puder estar dele, liga para ele. Eu sei que tu tá aí, né? A gente está tentando uma carga, a gente está tentando uma negociação para conseguir trazer você de volta, para você não ficar mais dias parados ali, né? Só que a gente vê algumas coisas bizarras, né, em relação a essa comunicação. Até ontem eu estava lendo sobre um prefeito do Mato Grosso do Sul, que ele decretou 21 dias de oração e um de jejum, né, e que uma medida de combate ao coronavírus seria criar um cerco espiritual. É uma forma de comunicação, né, dentro da empresa, como você pode fazer isso. Então, quanto mais presencial, quanto mais próximo você puder estar desses colaboradores, quanto mais preocupado você estiver em relação a eles e disser que você está preocupado com ele, principalmente para ele também preservar o seu pai, sua mãe, o seu filho, você está demonstrando que você está preocupado com ele, né? Uhum. Acho que cortou um pouquinho. Na verdade, não só estar, mas demonstrar isso, né? Para que, de fato, a gente tenha um canal mais aberto e mais acessível, né? Para fazer todas essas adaptações que são necessárias, né? A gente usa muito a expressão, tem vezes que não basta ser, tem que parecer ser mesmo. Esse é o momento. Este é o momento, você tem que parecer mesmo. São muitos desafios, né? São inúmeras dificuldades e é independente do tamanho da empresa. Elas afetam empresas grandes, todas as organizações, né? E a gente está falando do lado um pouco mais dramático, né, disso, assim, de como lidar com essas questões mais dramáticas, mas a gente sabe também que uma crise, historicamente, a gente sabe que uma crise, ela geralmente carrega muitas oportunidades dentro dela, né? E eu queria que tu falasse um pouco, Sandra, como tu vê essa crise como uma oportunidade no âmbito da gestão de pessoas. Como a empresa ou como o profissional de RH, que de fato faz essa ponte,
pode enxergar e pode apontar essas oportunidades no meio dessa crise? Uma questão que eu vejo que é muito clara é que é possível, que essa crise demonstrou para a gente que é possível, principalmente a flexibilização de muita coisa. Sim. Né? Que existe coisa que pode ser imediata, a questão das férias, a questão das mudanças, a questão do home office. Quanto tempo se ficou discutindo as mudanças da CLT? Né? Quanto tempo ficou, quanto tempo foi avaliado, questões que depois foram muito criticadas, que foram muito comentadas, isso ali não deveria ter acontecido. Hoje, no momento de pandemia, muito disso foi mudado de forma muito rápida, né? Ou seja, Literalmente, né? Exatamente, é possível flexibilizar sim, é possível a gente manter hábitos de higiene, é possível a gente mudar rotinas dentro das nossas empresas, que a gente não precisa mudar as coisas porque a vigilância vem, porque os bombeiros vêm, porque vai ter uma fiscalização, porque vai ter uma notificação. Não, porque realmente é necessário que se tenha uma higienização maior dentro das organizações. A questão da limpeza dos cestos, a questão da limpeza dos balcões, a questão principalmente a questão dos buffets que a gente fala. Tem gente que vai ao buffet e faz reunião durante o buffet, né? Tem 3, 4 pessoas e elas vão conversando, vão servindo, vão conversando, vão servindo. Então, existem alguns hábitos e algumas questões que com certeza elas vão mudar a cultura. Né? Principalmente dessas pessoas que vão ao restaurante, as pessoas que vão a esses lugares, né? A gente viu na segunda semana dessa paralisação, a gente viu muitas empresas demitindo, né? A gente viu muitas pessoas boas sendo desligadas das suas empresas. Então você vai dizer, esses profissionais, para as empresas que são de serviços essenciais ou para as empresas que estão buscando uma reestruturação, tem muito profissional bom no mercado que hoje está disponível. Né? Então, se eu quero fazer uma reestruturação, eu sei que tem muitas empresas que acabam usando o momento para fazer uma reestruturação daquilo que já deveriam ter feito. Né? A gente... agora, né? Exatamente. Foi a pandemia, então eu posso usar esse momento e dizer, não, é por causa dessa situação. Então, a gente tem incremento, tem muita coisa nova que surgiu, tem muita coisa diferente. As empresas que antes produziam bebida alcoólica foram para o álcool gel, muitas coisas que eram vendidas só de forma presencial, hoje foram colocadas as redes sociais, o delivery, o takeaway. Então, tem outras formas de se fazer uma negociação. A gente teve que recriar muita coisa, a gente teve que mudar muita coisa. E descobrir, né? Muitas habilidades. Exato. No meio disso tudo. A gente desenvolve habilidades, a gente desenvolve competências nesse processo que antes a gente não tinha. E agora? Parou. Como que eu vou seguir? Como que eu vou continuar? O que é que eu, como restaurante, eu preciso mudar depois? O que é que eu, como empresa, eu preciso mudar depois? Ou eu, como pessoa, né? Quais vão ser hábitos que depois dessa crise, quais vão ser os hábitos que eu, como pessoa, vou mudar? Então, culturalmente, existem algumas questões que vão ser necessariamente obrigatórias de você mudar. Eu acho que para todo mundo, na verdade, a gente está falando aqui da gestão de pessoas e do ambiente corporativo, mas eu acho que numa escala maior, assim, a mensagem é de buscar essa crise como uma oportunidade de aperfeiçoamento, né? Então, como tu vinha falando, Sandra, aquilo que estava lá engavetado, né, que era um projeto que já devia ter sido tirado do papel há muito tempo, né, hoje é urgente, é necessário, né? E a gente aprende o quanto a gente consegue fazer mais em menos tempo e muitas vezes com menos também, né? Porque os recursos estão cada vez mais escassos, isso é fato, né? Então eu acho que realmente é uma descoberta de habilidades e a gente precisa, antes de mais nada, olhar para isso como uma oportunidade de aperfeiçoamento
para os profissionais que fazem parte desse grupo, para quem está de fato nessa linha de frente, como são os profissionais de recursos humanos, né? A questão da comunicação, quem não tinha um canal de comunicação bem estabelecido com os seus colaboradores, esse é o momento de fato investir nisso. E hoje a gente pode fazer isso com muito pouco, né? Tendo uma conexão com a internet, a gente tem 1000 ferramentas para se estruturar e se organizar nesse sentido, né? Então eu acho que a gente comunga da mesma ideia, né? A mensagem é de que a gente se utilize dessa crise realmente para aperfeiçoar os ambientes de trabalho e aperfeiçoar essas habilidades dos profissionais que estão nessa linha de frente diferente, né? Como a gente estava falando. E essa questão principalmente das fake news, de uma coisa um pouco neurótica em relação a tanta notícia, em tanta coisa ruim, usar esse momento também para ver a positividade disso. Ok, vamos tirar qual é a lição que nós vamos tirar disso? Como é que a gente vai estruturar? A gente vê muitos memes, não sei se vocês chegaram a acompanhar aquela situação que ocorreu num restaurante em Gramado, que um cliente entrou e fizeram aquele meme de um velório africano. Então, internacionalmente. Exatamente. Então, o que eu como RH faço com o gerente, com esse grupo de garçons, com o gerente ou com o responsável que não estavam lá no momento, mas que a situação ocorreu, né? O DJ promoveu, os garçons entraram na onda e o cliente foi tocando à frente. Né? O que é que você como RH faz? Sim. Né? Realmente é um momento de muitos desafios, mas a gente quer deixar essa mensagem de que é de muitas oportunidades também, né? E enfim, essa questão do canal de comunicação eu acho que é a mais básica de todas, assim, né? Depois a gente entra nessa questão do plano de contingência, que é uma medida um pouco maior, né? Que abrange um planejamento, né? Ações um pouco mais amplas e que envolve também prever algumas situações, né? Mas o fato é que quanto mais a gente aprimorar essas habilidades, melhor preparado a gente vai estar para o futuro, porque de fato muitas coisas já mudaram e estão mudando, né, nessa cultura corporativa. A própria questão do home office, que é uma grande possibilidade de adaptar os contratos de trabalho, eu acho que tu deve compartilhar dessa mesma observação comigo. A gente vê que tem muitos gestores e às vezes até o próprio colaborador que tem um pouco de preconceito, digamos assim, em relação ao home office, né? Parece que não funciona, parece que não é trabalho, né? Mas a gente tem um exemplo de várias outras profissões que usam isso há muito tempo, de maneira deliberada e muito bem estabelecida, né? Então, essa eu acho que é uma das grandes mudanças de cultura corporativa que a gente vai ter, né? É a questão do home office. E trazer isso para o canal de comunicação, ampliar esse canal de comunicação para poder conjugar tudo isso, eu acho que é realmente uma das fórmulas que pode ajudar a adaptar esse ambiente, né? Exato. A gente está acostumado a enxergar o colaborador na nossa frente, o próximo da gente, e poder acompanhar ele. Grandes empresas que trabalham com criatividade, que trabalham com inovação, essas empresas hoje elas já têm essa estrutura, elas já têm o modus operandi delas já é assim. Não mudou nada em relação a isso. Para ele não mudou nada. E a gente vê que esses ambientes, eles trazem muito mais autonomia, eles trazem o mesmo resultado. Mas a gente, como gestor, a gente culturalmente precisa se adaptar a isso, né? Deixar aquele trabalho de casa, né? Quando a atividade permite, né? Sim. Bom, a gente está com o tempo aqui já quase estourando. Estourando. Passou rápido, né, Sandra? A gente vai falando Muito. E o relógio corre. Eu quero mais uma vez te agradecer muito por aceitar o nosso convite, em contribuir com tanta informação, com tanto conhecimento, tanta experiência, de tanto valor, né, nessa nossa discussão. Espero que a gente possa se encontrar de novo aqui ou em outras oportunidades, como a gente, né, já tem feito aí de longa data, para compartilhar esse conhecimento e discutir esses temas tão relevantes assim, nesse momento. Com certeza. Muito obrigada, Sabrina. Muito obrigada, SK, pelo convite, pela parceria de sempre, né? A gente sempre
a gente sempre troca ideia, a gente sempre conversa, a gente usa dessa nossa parceria principalmente para dúvidas de ambas as partes, né? Então, com certeza sempre vale a pena. E como a gente falou, né? É algo novo para todo mundo. É possível da gente flexibilizar muita coisa e é possível da gente também se adaptar a muita coisa, né? E a gente está aqui para se ajudar, para se apoiar, né? Por isso hoje a gente está abrindo esse canal e levantando essa discussão para compartilhar o máximo que a gente puder de informação que possa ajudar alguém, né, nesse momento. A gente está no home office, né? Eu quero agradecer muito também quem participou. Eu vi muita gente conhecida aqui dando oi, né? Só que não dá tempo. Abanando. Não dá tempo de a gente responder todo mundo, mas eu quero agradecer muito quem interagiu. Fiquem à vontade, quem quiser encaminhar mais pergunta, mais sugestão, comentário, né? Pode enviar aqui pelo nosso canal, ou então lá na nossa bio tem o link direto até com o nosso WhatsApp, aqui se quiserem tirar alguma dúvida de alguma questão um pouco mais complexa, né? A gente encaminha para a Sandra também, né, Sandra? Se tiver alguma pergunta direcionada para ti, depois a gente passa o retorno para quem tiver enviado. E para quem não conseguiu assistir, perdeu alguma parte, depois do encerramento a gente vai deixar disponível essa live lá no nosso canal no YouTube, que também vai ter o link aqui na nossa bio, para vocês assistirem de novo ou verem aquela parte que não conseguirem pegar. Tá bem, gente? Muito obrigada. Nos vemos em breve por aqui de novo. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Ok. Obrigada, abração, tá? Obrigada.